Olá a todos, bem-vindos ao Café e Gestão, esse espaço de oportunidade para discutirmos uma questão muito relevante, que é gestão pública. E gestão pública aplicada às políticas públicas e hoje, no particular, ao desenvolvimento. E nada melhor do que trazer uma pessoa da mais alta relevância nesse sentido, um grande gestor, que é o Dr. Carlos Alberto Moura Júnior, presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico. Carlos Alberto, vamos tomar um café? Opa, prazer, camarada. Então vamos começar. Carlos Alberto, prazer, uma satisfação estar aqui com você, é uma honra ter você aqui conosco para debater uma questão muito importante, que é o desenvolvimento da cidade, que é a sustentabilidade. Mas antes disso, vamos conhecer um pouquinho mais quem é o Carlos Alberto. Fala pra gente. Carlos Alberto é piracicabano de nascimento, goiano do coração. Aqui casei com Beatriz, minha esposa, tive meus 3 filhos, desenvolvi toda a minha atividade empresarial e classista. É a cidade que eu amo e é o povo que eu respeito e quero contribuir para que tenha uma vida melhor. Você está presente nessa cidade hoje, ou nessa sociedade há bastante tempo. Vamos olhar um pouquinho como empresário, como presidente do CODES, como é que você vê a necessidade de participação, melhor do que participação, Carlos Alberto, de parceria entre o público e o privado. Como é que você vê isso como indutor do desenvolvimento de Goiânia? Eu acho que é a única solução possível. Eu acredito muito na quadrihélice. É quando a gente coloca no mesmo sentido o setor produtivo, o setor público, a academia e as associações. Eu acho que cada um tem que assumir a sua posição, a sua liderança, a sua contribuição junto com o setor público para que a gente tenha uma retomada e uma condição de geração de emprego coesa. Então eu acho muito importante a parceria, acho muito importante a interação entre nós para que a gente tenha uma Goiânia cada vez melhor, né? Essa Goiânia cada vez melhor, ela vem por essa quadrihélice que você tão mencionou. Pode falar mais um pouco sobre isso, para o nosso público entender como é que é essa lógica de gestão? O que eu imagino? Eu imagino o seguinte, eu quero diminuir, por exemplo, o custo do setor público. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer uma parceria com a Universidade Federal, com as universidades goianas, a PUC, as particulares e tal, e dar um treinamento para o setor público, por exemplo. Posso fazer parcerias com o Sistema S, através do Sistema S, contribuir com o treinamento do setor público. Porque eu acho que quando você aumenta a eficiência do setor público, você entrega mais ao cidadão. Então seria uma maneira da gente construir uma qualificação melhor ao setor público. E poderíamos, a gente tem, por exemplo, aqui um centro de inteligência artificial na Universidade Federal, que é um espetáculo, um negócio fantástico. Como é que nós podemos fazer isso, ser bom para Goiânia e é bom para a universidade? Vamos supor que a gente desenvolva um app junto com a Universidade Federal. Ela vai comercializar isso na frente, pode ser um produto que ela vai desenvolver e Goiânia vai ser a base para ela desenvolver esse produto. Então eu acho que a gente tem que conversar mais, eu acho que a articulação entre esses setores é muito importante porque a gente construa juntos, a 4 mãos. Você falou uma palavra muito importante, construir juntos, né? E construir juntos é estabelecer uma interação entre o planejamento de governo e as demandas da sociedade e também do planejamento do setor produtivo. Quais são as melhores formas que você enxerga de diálogo entre essas duas grandes instâncias, não é? Governo, setor produtivo, planejamento. Como é que você vê isso? Eu acho que é o compromisso de cada um. O que eu estou querendo dizer com o compromisso de cada um? Veja bem, o setor produtivo tem a tarefa dele, o setor público tem a tarefa dele, a associação tem, as universidades têm. Então o que eu penso em relação a isso? Se Goiânia tem uma determinada vocação, essa vocação tem que ser explorada pelo setor produtivo e pelo setor público.
O setor público pode dar as bases, as diretrizes, e o setor produtivo investir. Mas isso tem que ser feito coeso, para que a gente não tenha um projeto que não dê frutos. Então a gente tem que fazer as coisas juntos. Por exemplo, a gente pode ter tecnologia como uma coisa que é transversal, a gente pode ter moda, a gente pode ter a questão do sertanejo, a gente pode ter uma série de opções para Goiânia que a gente pode fazer juntos, construir juntos. Porque eu acho que quando se constrói juntos, se constrói um compromisso, e é isso que eu espero. Um compromisso do setor privado, um compromisso do setor público, de todos nós. E sem esse compromisso a gente não evolui. Fragmentação do setor público em termos de políticas é um desafio. Hoje a gente está buscando estabelecer a integração e uma melhor governança. Eu queria que você falasse isso. Como é que o setor produtivo, as entidades da sociedade civil organizada podem oferecer ou sugerir, né, ações conjuntas para que a governança seja melhor? Olha, a gente tem que evoluir na questão de gestão pública. Gestão. Porque eu acho que a primeira questão da governança passa pela gestão pública. Perfeito. Então, assim, se a gente conseguir contribuir para que a gestão seja mais eficiente, eu acho que a gente já evolui muito. O que eu quero dizer com gestão? Vamos supor que tem algum tipo de serviço em que o setor privado possa executá-lo de uma maneira melhor. Vamos colocar, por exemplo, o Mutirama como um exemplo. Então, se eu posso entregar mais para a sociedade do que a prefeitura nesse determinado serviço, eu posso contribuir com ela. Mas aí não é um projeto só do Mutirama, eu tenho que encarar esse projeto como a qualificação do centro, alguma coisa. Então a gente tem que linkar as coisas para que um projeto ele seja aquilo que foi há muitos anos atrás feito em Curitiba, teve a acupuntura urbana. Quando você faz uma pequena modificação, ela se irradia. Então a gente tem que começar a fazer essas pequenas intervenções para que a gente irradie no entorno, né? Eu acho que isso é uma contribuição com a gestão pública de eficiência para que a gente entregue. Esse acho que é o sentido da contribuição. Isso pode vir de diversas formas. Pode vir numa parceria, numa consultoria, pode vir num treinamento, pode vir na contribuição com o planejamento. Eu acho que é isso que a gente tem que construir junto, sempre ouvir os dois lados. Eu acho que aí a gente tem uma solução duradoura e eficiente. Você falou 3 palavras importantes: contribuição, planejamento e irradiação. Uma das questões que é um desafio permanente para o setor público e que pode ser um processo de parceria com o setor privado é o planejamento. O outro é a irradiação disso, desfragmenta, para com a fragmentação de política pública. Vamos pegar um exemplo clássico. Lá em Recife ou em outros locais, como no Pará também, né, a parceria entre o público e o privado estabeleceram o quê? Locais, revitalização. Fala um pouco sobre isso. Goiânia precisa disso? A gente tem espaço para isso? Temos demais. Nós temos algumas operações urbanas consorciadas que foram feitas no Brasil de muito sucesso. Nós tivemos a Águas Praiadas em São Paulo, que é um sucesso. Nós tivemos uma parceria em Belo Horizonte que transformou a operação urbana consorciada numa contribuição com as creches. Então, assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita e construída a 4 mãos, sabe? Eu vejo que Goiânia tem um campo fantástico para a gente atuar em relação a essas parcerias público-privadas e construindo soluções que sejam aderentes à contribuição social que a gente quer entregar. Vamos supor que a gente queira construir alguma coisa na área social. Ok. Como é que nós vamos construir isso? Bom, então a gente vai identificar uma determinada região de Goiânia que a gente pode entrar com produção de moda, a gente pode entrar com cooperativas, a gente pode utilizar o Sistema S com uma parceria. Então são coisas que parecem pequenas, mas que são grandes na entrega, porque se eu fizer 20, 30, 40, 50 cooperativas e eu conseguir colocar isso lá na região da 44 para vender, eu estou gerando emprego, estou gerando renda.
e podem ser grandes ações, como por exemplo um anel viário que a gente está trabalhando. Então você tem as coisas dos dois extremos, a gente pode trabalhar dos dois lados, aí é a prefeitura que vai dar o tom junto com o setor produtivo, né? Em síntese, você está colocando o setor produtivo junto com o governo encontram um vocacionamento que o município pode dar. Perfeito. Você falou de muitas coisas, mas eu queria que você destacasse um pouco o quesito inovação. Como é que você vê a parceria e o vocacionamento de Goiânia para a inovação? Eu acho que inovação não é mais uma novidade, vamos dizer, é uma necessidade. Quem não se inovar, quem não investir em tecnologia, vai ficar para trás. Hoje a gestão através da tecnologia, gestão de projetos, gestão de pessoas, é fundamental para que a gente consiga se apropriar e ter o time das coisas, porque não adianta eu não saber o que está acontecendo. Um planejamento sem acompanhamento, sem indicadores, ele não leva a lugar nenhum. Então, assim, você precisa saber o que está acontecendo, precisa ter gestão em cima disso, precisa aplicar as coisas. Então, acho que essas parcerias, esses desenvolvimentos na área de inovação, para esse campo, eu acho que ele é fundamental. E aí eu acho que vem uma condição de uma parceria muito grande que pode ser feita. Vamos exagerar aqui um pouco. Por que eu não posso formar uma turma dentro da prefeitura de gestores para me qualificar esses gestores em termos de aplicativos novos, de gestão nova e tal? Por que eu não posso pegar esse cara e colocar lá dentro do Sebrae, lá dentro do Senac, para ele entender como é que o setor produtivo pensa? A gente precisa fazer o interface dos dois. Um precisa entender como é que o outro pensa. E aí a gente trabalha a inovação. Porque você imagina o seguinte, se eu coloco Goiânia numa competitividade com relação às cidades que estão no seu entorno e com o restante do Brasil, com a localização que Goiânia tem, eu posso fomentar diversos setores da economia. A gente, através da inovação, eu posso vir com plataforma logística, eu posso vir com moda, eu posso vir com ambiente sertanejo, posso vir com uma série de coisas aí e em conjunto com inovação. O que eu estou chamando de inovação? Inovação é se aplicar as melhores tecnologias a qualquer um desses segmentos. Agora, você me provocou, aí a gente vai ter que falar um pouco. Gestão leve dentro de um momento da economia tão complexo, junto com uma pandemia. Uma das questões importantes do setor público é fazer entregas. E fazer entregas é estabelecer oportunidade de trabalho e desenvolvimento, que a gente está falando. Mas como é que você vê o desafio da gestão pública e da parceria, né, com o privado para esse momento, para alavancar, para gerar retomada e para gerar empregos? Camarota, eu acho que a ansiedade, a vontade de contribuir do setor privado é tão grande e tão fundamental e necessária. Para a pessoa pôr o dinheiro dele para rodar, para ter um investimento, para gerar um emprego, ele precisa ter segurança jurídica, ele precisa ter confiança. Então, o setor produtivo unido, junto, está com muita vontade de contribuir, mas muita, porque ele sabe que é fundamental o setor público, agora com as políticas, com as intervenções que ele é capaz de fazer, para que ele tenha sucesso na retomada. Então eu acho que é goiabada com queijo. Tá bom. Sabe, eu acho que é uma coisa que está casando o momento. E assim, temos aí também as academias, as associações que estão também linkadas nesse processo. Eu acho que o momento, ele propicia isso. Agora eu deixei para o final alguma coisa que eu acho que mexe no seu coração, mexe na sua cabeça, na sua alma como um todo, como um planejador, como empresário, como goiano de coração, né? Que é o projeto Goiânia 2033, o centenário. Fala um pouco para a gente do que significa isso, como vai modificar a cidade, o que você vê que a gente vai mudar com esse grande projeto. Aliás, explica para a gente o que é o projeto. Olha, é um filho muito querido. Por que um filho?
Em 1996, existia em Maringá uma crise muito grande. A Associação Comercial criou o CODEM, o Conselho de Desenvolvimento Econômico, de muito sucesso. A Câmara Brasileira da Indústria da Construção, há 6, 7 anos atrás, se apropriou desse projeto e o chamou de Futuro da minha cidade. E foram criados em 5 cidades, Goiânia foi uma delas, os Conselhos de Desenvolvimento Econômico. No caso de Goiânia, o CODES, que foi o único que deu certo dessas 5 cidades. Hoje ele está replicado em 19 cidades no Brasil. Em Goiás nós temos em Rio Verde, temos em Goiânia, que trabalha também na região metropolitana com Goianira, com Trindade, com o Senador Canedo, com a Aparecida de Goiânia. Mas também temos em Brasília, temos em Manaus, Porto Velho e outras cidades. A grande mola do CODES são 2 coisas principais. Primeiro, a continuidade dos projetos públicos, das entregas que estão sendo propostas pelo setor público. E segundo, a gente sempre tentar ser protagonista do desenvolvimento junto com o setor público, a gente levar ideias para o setor público. E eu acho que isso é muito importante quando a gente tem união. Então hoje nós temos 40 entidades juntos lá no CODES e o CODES representa essas entidades no que tange ao desenvolvimento da cidade, buscando elevar a questão do IDH, que foi quando nós começamos. Lógico que nós depois adequamos aos ODS, pegamos indicadores do ODS para trazer isso para a nossa realidade. Mas dentro da longevidade, educação e saúde, a gente entende que a geração de emprego ela é fundamental para que se gere caixa para o setor público para investir em saúde e educação. Então a gente pretende e se esforça para contribuir com isso, para que a gente ajude a gerar emprego e renda, que é a nossa missão. Mas por que 2033? Por que esse tempo? É importante a gente se planejar a longo prazo? É fundamental, mas esse planejamento ele é de curto, de médio e de longo prazo. A gente tem algumas entregas de curto prazo e algumas entregas de médio e de longo prazo. Mas em 2033, Goiânia faz 100 anos. Então é uma data emblemática para a gente, que a gente queria estar entre as 10 melhores cidades do Brasil para se viver. Esse é o nosso desafio e nós vamos trabalhar por isso. E estaremos. Bom, encerramos mais um capítulo agora do Café e Gestão e com muita satisfação tivemos aqui a explanação do Dr. Carlos Alberto sobre a parceria com o público e o privado. Carlos Alberto, muito obrigado pela sua participação. Eu fico muito honrado, me senti muito bem, eu acho que foi um bate-papo fantástico, espero que nossos telespectadores aí tenham gostado e contribuam com o CODES e contribuam com o poder público para que a gente tenha Goiânia cada vez melhor. Lembrando que nós estamos aqui nesse programa obedecendo a todos os protocolos biosanitários. Vamos em frente, obrigado e até a próxima!